Então, esse problema daqui é um problema que eu vou mostrar para vocês de novo quando a gente falar da equação, uma equação não linear, que é a econal, tá? Que até agora não falei nada, vocês não saber nada dela. Esse problema, essa figura daqui eu acho linda, eu tirei de uma palestra que eu assisti há anos atrás, mais de 10 anos atrás, em Stanford, que era de matemática geofísica, então ligada à geofísica. E tinha esse pesquisador, que era o Van Trude, está lá em cima, pesquisador da Shell, companhia de óleo holandesa, centro de pesquisa, e matemáticos aplicados. O Van Trude era um cara que, inclusive, fazia, de certa maneira, em termos matemáticos, análise microlocal, Fourier e tal, com operadores. Para quê? Para entender a dinâmica de ondas acústicas na crosta terrestre e, com isso, a Shell saber desenvolver melhor sua metodologia de busca de petróleo. Ou seja, de imageamento de reservatórios. Então, eu já falei um pouquinho disso nesse curso. O que quer dizer imageamento de reservatórios? Você manda uma onda acústica, que é uma onda de pressão, que pode ser mais complicada quando se chama ondas elásticas. Em geral, até onde eu sei, a diferença entre ondas acústicas e elásticas, tem terminologia, que ondas acústicas é só uma onda de compressão, e ondas elásticas é mais geral, é compressão e torção, cisalhamento, que é corte, deslizamento relativo, que é o que acontece, por exemplo, em terremotos, né? É uma placa deslizando com respeito à outra. Então, as equações de ondas são um pouco mais complicadas, a dinâmica é mais complicada porque tem ondas de natureza diferente, corte e compressão. E o Van Trude, holandês, trabalha nisso, fez uma apresentação e deixou a apresentação disponível ao pessoal do encontro. E eu salvei essas 3 figuras para mostrar para vocês. Tinha um outro também holandês, matemático aplicado, Martin de Hoop, que hoje em dia, nem sei se está mais no colégio chamado, na universidade chamada Colorado School of Mines, de Minas, que tem um departamento de matemática aplicada. Também um cara muito bom na parte de análise de operadores. E aí o Van Trude botou essa figura e eu depois, com coisinhas digitais, desenhei essa árvorezinha e botei essa seta. Para quê? Para a árvorezinha indicar mais rapidamente para o leitor, né, quando eu dou palestra, que ali é a superfície da Terra. Então, essa figura daqui é uma figura que eu achava até por um tempo, chama Marmuse, exemplo Marmuse, eu achava que era um exemplo real, depois vim a descobrir que não era, que era um exemplo sintético, ou seja, desenvolvido artificialmente por pessoas, pesquisadores, se não me engano, do Instituto Petróleo, do francês de Petróleo, até onde eu sei, e que eles fizeram esse exemplo para ter ingredientes vistos na realidade. Deixa eu ficar tocando com o dedo aqui de vez em quando. Que é o seguinte, o meio é laminado, então aqui é a superfície da crosta, aqui a gente está descendo, e o problema de identificação de reservatórios é você manda uma onda acústica, e é que nem eu estou falando, eco. Se eu falar muito alto, dá eco aqui na sala, e quem está na sala do lado fala, tem um professor berrando lá do outro lado, só que escuta no volume menor. Por quê? A onda acústica que sai da minha boca é esférica, é uma onda de pressão no ar esférica, que bate naquela parede e volta, é o eco, reverbera aqui, pode ficar batendo, não vai reverberar muito, né? E parte da energia passa e se escuta do outro lado. Aqui é mais ou menos parecido. E se quer identificar o reservatório, né, como eu já falei antes, que é a reflexão num reservatório, uma camada de óleo, vai ser muito diferente se for areia, pedra e por aí vai, né, argila. E esse desenho daqui, então vocês veem aqui a parte laminada, um pouco distorcida. Esse exemplo foi construído com ingredientes que são realistas, que fazem ficar mais complicados do que um que eu vou mostrar mais adiante no curso também, que é só camadas alinhadas, que é o que eu falo brincando de um colchão sobre o outro. Tá? Esse aqui tem deslizamentos, como se fossem falhas geológicas, tá vendo? Como se fosse laminado e de repente escorregou. Certo? E outros ingredientes mais. Eu não sou especialista nisso, não consigo nem muito descrever, nem me lembro de jeito se esse marrom aqui já é também a indicação de um reservatório. Tem pinta, tem cara de ser um reservatório. E essa escala colorida
me dá a velocidade do som nesse meio. Tá? Então, a onda acústica vai viajar com velocidade diferente, dependendo de onde ela está propagando. No ar é diferente da água, diferente da pedra e por aí vai. Tá? A compressibilidade é diferente. E ali do outro lado é metros de profundidade. Então, 2.500 metros, 2.000 metros, aqui é a velocidade. Do ponto de vista de EDPs, se eu esquecer... falar mais uma coisinha. A seta. A seta indica o ponto, vai ficar claro na próxima figura, indica o ponto onde está se estourando, por exemplo, uma dinamite. Ou onde vai ser colocado o caminhão macaco, que é aquele caminhão que fica muito pesado, que ele tem um sistema de macaco que o suspende, depois larga e ele dá um soco na terra, então essa onda de pressão viaja. Então, se essa seta aí, eu acho que esse problema que vai desenvolver a solução numérica no computador dele, na próxima figura, é equivalente se você botar uma delta ali, onde tem essa seta, é como se fosse uma fonte pontual muito localizada, que é, por exemplo, o dinamite, é uma boa aproximação de dinamite. Né? Uma dimensão localizada, com certa duração no tempo, muito rápida, e no espaço, com suporte num ponto só. Em geral, até esse termo se coloca na equação da onda, que seria o forçante, em geral, um F de T, delta de X. Delta de X significa que o suporte espacial é um ponto e a duração é F de T, que é um pulso muito rápido. Mas muitas vezes pode ser delta de T, delta de X. E aí, a onda de pressão vai viajar e a equação para isso aqui é basicamente, é basicamente a equação da onda bidimensional em 2D. Tá? A equação da onda UTT menos C, na verdade é grade, porque o C é variável, que eu vou falar agora, mas é como se fosse UTT menos C2 laplaciano de U, laplaciano bidimensional. Onde o C é isso aqui é o gráfico da função C. Aqui a velocidade, esse é o coeficiente C, que você vê que é um coeficiente que tem, por exemplo, descontinuidade. Ó, se eu pensar aqui, constante, várias constantes, que você falou, e descontinuidades. Então, tem que se tomar um certo cuidado. A gente vai ver isso, coeficientes com descontinuidade. Mas é resolver a equação da onda com um C, que é uma função de x e y, muito complicado. A gente bate o olho e já vê a complicação pela nossa leitura visual. Tá? Então, quando você estoura a dinamite, a gente vai ver as frentes de onda, que isso a gente vai aprender depois com a iconal. O que é exatamente a frente de onda, que são as fases. E a gente vai ver também as características. A gente vai aprender que as características são perpendiculares às frentes de onda. Então, a frente de onda são, em termos de... Se a gente pudesse pensar, para vocês visualizarem um pouquinho a frente de ondas, quando a gente vê uma fotografia da região costeira de satélite nem tanto, mas de um avião, e tem várias ondas chegando num dia de mar intenso, você consegue visualizar muito bem do ar, de uma certa distância, a crista e o cavado da onda, por questão da luminosidade, né, do sol, por exemplo. Então, a crista, em geral, aparece muito clara, uma faixa branca, e o cavado mais escuro, então uma faixa preta. E isso são fases. Então, se a gente imaginar que a onda... A gente vai ver isso mais em detalhe. Estou falando agora, não é só papo para ficar bonitinho, a gente vai ver isso mais adiante. Então, você tem uma onda que é senoidal, né? As cristas é uma fase, que é onde o seno é igual, esqueci de dar um toquezinho aqui, onde o seno é igual a 1, né? E o cavado é onde o seno é igual a menos 1. E se a gente escrever essa onda como E elevado a I, bababá, teta, né? Que seria o seno e o cosseno, o teta é a fase. Então, o teta dependendo de x e y, certo? Se essa onda se deforma como forma da viagem, que é o caso aqui, porque o meio é heterogêneo, se a onda ela deforma, então, onde o teta, essa função teta é elevada a I teta, teta é a função de x e y, onde o teta foi igual a π sobre 2, são as curvas de nível, onde, por exemplo, o seno, a parte imaginária, é igual a 1. Certo? Então, olha só na próxima figura, feita no computador, essas são as frentes de onda, então a gente vê claramente que aqui eu tinha a fonte, onde gerou essas ondas circulares, é o modelo 2D, eu falei que eu falando é o modelo 3D, então são ondas esféricas, mas se for um problema bidimensional, as ondas são circulares, o que eu estou falando seria, né? Se eu pensar só nesse nível aqui, são ondas circulares de pressão,
elas descem, mas como a velocidade, olha, aqui o meio é mais ou menos homogêneo, olha só as frentes de onda circulares. Conforme a velocidade de som varia, tem partes que andam mais rápido, partes que andam mais devagar. Certo? E começa também a ter reflexão numa peça aqui, e começa a ter essa bagunça, toda essa dinâmica muito complicada. Inclusive, esse problema, em geral, é tratado por uma onda linear. Mas a gente saber meio que a equação que governa isso aqui, que vai ser a equonal, vocês não tem por que entender isso agora, é uma equação não linear. Tá? E a linearidade é um pouco porque você está meio que pressupondo conhecer a solução, enfim, aparecendo a equação linear. E aqui, ó, tem as características. E aí aparece uma coisa que eu escrevo nas notas, deixa eu mostrar isso aqui primeiro. Olha só, as características é como é que a informação está viajando a partir desse ponto. Então, ó, a partir daqui parece aqueles triângulos que eu mostrei no começo, que tem informação aqui, zero aqui, e aqui uma informação diferente, zero. E está aqui a região de influência. Né? Eu desenhei isso de cabeça para baixo, quando eu fiz o plano X, T para cima. E aqui não tem T, aqui tem só X e Y. Mas a gente vê aqui os raios, e aqui os raios começam a ficar complicadíssimos. E essas regiões onde os raios se cruzam assim, que é a projeção da característica, na verdade, porque eu só estou vendo o plano XY, não estou vendo o U, que é a solução, certo? Então é a projeção da característica. Essas cáusticas, essa região, perdão, se chama cáusticas, onde há essa confluência, por exemplo, de características superpostas, e ali muitas vezes você tem dificuldades analíticas e outras coisas para calcular isso. Numericamente também tem técnicas para achar isso aqui. Cáusticas é uma coisa que, por exemplo, em termos de visualização próxima da gente, em termos de coisas que a gente está familiarizado, cáusticas é o que a gente vê no fundo da piscina, num dia de sol. Vocês conseguem imaginar o que eu estou falando? Tem uma dancinha de luzes. Por quê? Porque com um pouquinho de vento, e a piscina nunca fica paradíssima, a superfície da piscina fica balançando, e toda vez que a piscina, a ondinha, sobe, que é a crista, e o cavado, tem uma lente côncava e uma convexa. Uma que faz os raios divergirem e outra que faz os raios convergirem. E aonde o raio converge, é a cáustica. Fica mais iluminado. E a gente vai usar essa palavra iluminação o tempo todo, porque tem um pouco a ver com também coisas que a gente aprende de ondas, que é a teoria geométrica de ondas, que eu talvez fale um pouquinho, não sei quanto eu vou falar, vamos ver. Ou até pode ser assunto de alguém dar um seminário. Então, aqui é uma região que tem mais informação, e quando é o caso de luz, fica mais iluminado. Então, no fundo da piscina, essa aqui, na dança de luz, isso aqui é a região mais iluminada, e essas aqui, onde está divergindo um pouquinho, menos iluminada. E esse é o nome dado cáusticas. Então, mais adiante, a gente vai aprender que isso aqui são características, né? A gente vai ver como é que se associa essas características, e que essas frentes de onda a gente pode meio que pré-calculá-las de forma aproximada através de uma equação não linear, que é a equação equonal. A gente deve estar vendo isso, certamente vai começar a ver a equação não linear. De novo, quando eu falo em não linear é porque eu estou contrastando com quase linear, que já é uma equação não linear. Tá? Então isso já é meio que ponto pacífico aqui. Então tá, então em termos de apresentação, só para motivar, então vocês vão ver nas notas que eu falo estou sem desligar isso aqui. Nas notas que eu falo de cáusticas, nessa página mais ou menos onde a gente está agora, e cáusticas tem a ver com isso, que é características, projeções características que se cruzam e muitas vezes criam essa dificuldade de resolução, ambiguidades e por aí vai. E isso que eu mostrei para vocês, né, dessa pesquisa, é tudo computacional, analiticamente, com coeficiente, com aquele perfil, assim, né, com aquela variabilidade da velocidade, é uma coisa impossível de fazer analiticamente. Até mesmo assintoticamente, porque você não tem nenhum padrão. Assintoticamente vai ver quando uma coisa é periódica, variando rapidamente, se a gente consegue, quando isso, aquilo... Enfim, tem regimes para isso. Deixa eu talvez apagar isso aqui. Perto, acho que o vermelho, né? Tá bom. Então, tá, essa é uma motivação para essas coisas que estão sendo ditas aqui nas notas, que é justamente na página
17, eu acho que mostrar essa figura é muito melhor do que eu falar o que está escrito aqui, mas que eu falo aqui, as características podem cruzar num ponto x0. Neste caso, a curva inicial pode ser uma curva focal ou uma cáustica. Ou seja, se a curva inicial, o que eu estou querendo dizer aqui, então eu ainda tenho que falar, se a curva inicial for o envelope, a gente vai ver, vou falar um pouquinho sobre envelope em algum momento e deixar para vocês, né, exercitar, nas notas tem informação, no Zoderer também tem bastante informação. Se a gente tiver várias características se juntando numa curva, e eu pego o envelope dessa curva, como se eu passasse um envelope. Envelope é em inglês. A envoltória da curva. Envoltória da curva, e eu botar meus dados iniciais nessa envoltória, como essa envoltória é tangente a várias características, tô ferrado, não consigo resolver o problema. Ou se eu meio que descobrir isso, botar meio que os valores certos, eu até consigo alguma coisa. Mas então é isso que está sendo dito e nos livros, talvez no Fritz Jones, certamente no Zoderer, quando se falar em cáustica, isso vai ser comentado, tá? Que você tem esse problema. Então, vocês estão vendo, até na nota eu escrevi envelope, que vem do inglês, né? De vez em quando escapa, o Dan Marquezine sempre brinca comigo quando eu falo envelope, ele fala, envelope é o que você manda pelo correio. Aqui é envoltória, né? Que é o correto em português. Tá bom? Então, e outro comentário é que muitas vezes, numa situação dessa, a gente, na verdade, pode não ter solução, quando eu tenho curva característica, curva inicial característica, como a gente falou na passada, pode não ter solução, ou pode até ter infinitas soluções, porque você tem ambiguidade, você pode meio que sair construindo infinitas possibilidades, se você fizer a coisa da maneira correta, enfim. Então, para ficar atento a isso. Ok, o caso linear eu basicamente já falei na aula passada. O caso em várias dimensões é basicamente, eu vou escrever um pouquinho, mas é basicamente só ajustar a notação do que a gente viu na aula passada. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer rapidamente. Em várias dimensões, eu tenho a minha EDP. Então, eu tenho que... Então, eu diria que dentro do que a gente viu, basicamente... Vou botar assim. Basicamente... Notação, o que a gente vai ver agora, né? Então, a EDP, posso escrevê-la assim. As ADOs características. Então, vocês veem, isso aqui é uma equação em n dimensões, basicamente notação, né? E isso aqui é uma EDP quase linear. Então, na verdade, é ajustar para essa situação a notação do que a gente viu antes. Vou fazer isso voando, está nas notas, mas só por uma questão de, né, quase que de consciência, mas... Está nas notas, está no livro, é fácil de ler e entender. Então, está aqui a característica. E de 1 até n, porque todas as minhas coordenadas agora são x, né? Não tem mais y, digamos assim, só tem o z para chamar a atenção, que é onde está a nossa solução, né? E aqui eu estou abusando um pouquinho de notação para deixar claro, Z e U é a mesma coisa. Tá? Então, se eu escrevo isso, aí eu tenho que o problema de Cauchy, para esse problema, eu tenho que... Bem, escrevendo o que eu acabei de falar ali, para ser mais preciso. Né? E se eu quisesse em algum momento falar em tempo, lembra que eu tinha x, y, né? Quando eu estava... Agora tem x1, x2, então eu posso pensar em xn como sendo o y e sendo tempo.
se for um problema como tal, né? Não importa. E aí eu vou ter, por exemplo, uma variedade gama em N menos umas dimensões, definida parametricamente por xi igual a fi de S1, S2, Sn-1, z igual a h de S1, S2, Sn-1, né? Que seria a superfície integral. Daqui, eu vou tentar resolver para achar isso aqui. Sn-1t, que é a nossa parametrização, não precisa ser necessariamente tempo, mas eu gosto de pensar como tal, né? E por aí vai, e aí a condição que a gente viu na aula passada do jacobiano vira isso aqui, né? Que é poder inverter a troca de variáveis. Tá? Então era aquela condição que a gente tinha aqui com F e G, era F e G, mas agora não tem mais notação G, porque os Gs viraram F1, F2, F3, né? E aí a gente precisa desse determinante ser diferente de zero. E, tá? Então é basicamente notação, eu acho que não vale a pena. E também no livro não sei se tem muito mais do que isso, pelo menos nas minhas notas também não tem. E a gente não vai ver problemas de dimensão assim, alta ou qualquer, justamente para se manter perto de aplicações. A dimensão em geral vai ser, inclusive quando eu fizer coisas assintóticas, vai ser uma dimensão no espaço, tempo e coeficientes variáveis e tal, para a gente poder entender isso. Mas, tá bom? Outra coisinha também que eu falei em termos de teste, tudo que eu pulo das notas, né, e falo, dá uma verificada, veja, como eu falei, os testes já são bem próximos das notas, e tudo que eu pulo das notas passa a virar um grande candidato a eu perguntar depois no teste, ó, para ver quem correu atrás, quem verificou isso, tá? Então, dica, quando eu deixar pular, uma coisa até que a gente estava conversando ontem, depois eu vou conversar com você, negócio das características, tem um pouquinho mais que a gente conversou, aquelas coisas de ver as condições da característica, estava conversando com o Carlos depois da aula, aquilo que eu falei no final, a interpretação disso, para o caso unidimensional, de dizer que a característica está na direção, a curva inicial, perdão, é tangente à característica, fazer os detalhes, faça isso como exercício, saiba reproduzir coisas. Se for uma conta gigantesca, muito grande, eu certamente não vou pedir para fazer no teste. Eu posso pedir pedaços. Então, critique o que eu estou fazendo, assimile da sua maneira, né? E aí, da lista, a mesma coisa. Vou pedir, às vezes, uma coisinha aqui da lista, também para ser reproduzido, porque é natural, as pessoas conversam, trocam ideias, mas tem que assimilar, saber fazer da sua maneira. E muitas vezes, né, no teste, um espacinho para uma coisinha, um pouquinho fora para ver quem dá aquele passo a mais. Tá? Esse é o espírito para ir se preparando. E depois eu vou ver o calendário direitinho para a gente já na próxima aula, também no começo da semana, a gente marcar uma data, aproveitando o período que eu vou estar viajando, seja dia 17 ou 22 e tal, para a gente ter o nosso primeiro teste. E aí, em algum momento, eu falo também, ó, a matéria vai cair até aqui, que é o tempo, em geral, é maior ou igual que uma semana antes do teste. Ou seja, em geral, uma semana, 10 dias, o que está antes do teste não cai. Para vocês poderem, né? Mas tem que se organizar e saber. Eu já perguntei de vocês que estão aí atrás, quem está pensando em fazer o curso para valer ou está só assistindo? Está inscrito? Você também? Só, né? Então a gente vai ter isso, como eu imaginei, 5. E se for 5, enfim, mais ou menos 1 e tal, o plano de fazer seminário como última avaliação fica valendo, que a gente quebra em 2, 3 dias, a gente vê cada um falando de 45 minutos a 1 hora, enfim, aí eu dou as dicas mais no futuro.
tá? Eu vou sentir com o andar do curso, mas está ótimo. Então tá, então, exemplo. Deixa eu fazer exemplos. Eu tenho 3 exemplos aqui, eu vou pular um. Vou fazer 2. Um exemplo que eu vou pular, está nas notas, está também no livro. De novo, façam, verifiquem vocês no tempo de vocês. Eu vou fazer 2 exemplos que são, que eu até já prometi. Fazer a equação da onda unidimensional, fingindo que eu não sei nada agora. E depois fazer burgers, para a gente ver qual é a diferença de eu ter uma equação linear e uma quase linear. Tá? Em termos de a gente resolver por característica. E o legal é que agora a gente já está com uma certa musculatura, uma certa visão geométrica, que a gente não precisa mais fazer o que eu fiz na primeira aula. Ah, eu já sei que é uma onda viajante. Eu não sei nada. Eu já entendi até agora o curso, essas primeiras aulas, não sei nada como é que eu resolvo a equação de onda mais elementar do planeta. U de T mais C, U de X igual a 0, fingindo que eu não sei nada, né? E é rápido, é a maneira, inclusive, a mais barata, intelectualmente falando, é a mais simples. A gente gasta menos conta, menos papel para fazer. E a gente vai e faz burgers. Tá? Então, o exemplo 1 é resolver U de Y mais C, U de X igual a 0. C constante. Está aqui meu problema de valor inicial. Deixa eu botar no quadro negro também, já que, né, para quem estiver vendo, isso aqui é o nossa equação da onda. E para fazer uma distinção que eu chamo de unidirecional, já que muitas vezes a gente chama a equação da onda a equação de segunda ordem, está correto também, né? Então, muitas vezes também essa equação é chamada muitas vezes de equação modelo da onda, pelo menos em métodos numéricos, de vez em quando aparece com esse nome, e o Y está fazendo o papel do tempo, né? Deixar assim mesmo, Y faz o papel do tempo, sem problema. Problema de valor inicial, PVI, mas só para a gente exercitar, né, assim, ridículo até fazer isso, mas como no comecinho deixa eu fazer, eu tenho que então F de S, G de S, H de S é igual a S0 H de S. deu as características, dx dt é igual a que é o C, dy dt é igual a 1, e dz dt é igual a 0. Certo? Bem, aí eu começo a integrar isso. Eu vou agora pela primeira vez tentar me forçar até olhar para as notas para me forçar, escrever com notação completa, que deixa bem claro o que a gente está pensando, depois, né, não precisa fazer com essa notação tão carregada, porque ele meio já sabe o que está fazendo. Então, notação completa, deixa eu tentar integrar isso aqui, né? Pô, equação com constante fácil. Então, isso aqui vou dizer que x, a solução é x de st, que vai ser x0 mais ct. Certo? Então, integrando uma constante, né? Aí verifico, derivo da c, no instante 0, isso aqui é x0, que seria o zero da condição, né, do ponto inicial. Tá? Esse aqui, eu vou integrar y, tá? É igual a yzão de st, e que integrando, como isso aqui é 1, é parecido, é y0 mais 1t, mas como é um PVI, então, meio que, como eu falei, vou escrever demais, estou sendo pedante, desculpa, isso aqui é 0 mais t, porque é um problema de valor inicial, certo? É um PVI, é 0 igual a t, aí eu falo, beleza, agora meio que já legitimei que eu posso confundir o y com o tempo, de fato, a minha parametrização t é tempo, enfim. E aí, por último, isso aqui a gente vai ver que z é zzão de st, que é só z0, porque é 0,
que quer dizer Z0? Quer dizer o U no instante 0, que é H de S. Certo? Beleza? Bem, o que é X0 também? Esqueci de botar aqui. É S. Certo? Então isso aqui é S mais CT. Então, ó, tá aqui o meu X em função de T e ST. Tá aqui meu Y, mais fácil ainda, em função de ST. E tá aqui o meu Z em função só de S. Não preciso nem de teorema de valor, de função implícita nem nada. Eu vou inverter essa dependência aqui na mão, na raça. Na raça até exagero, nem preciso de raça. Na preguiça, é muito fácil. Né? Eu vou inverter. Então, né? Então a gente vai fazer isso. Então daqui a gente escreve. Deixa eu escrever, né? Então daqui a gente tira aqui. X, não, melhor, S é igual a X menos CT, que já dá a nossa variável viajante, que é uma coisa que a gente vai chamar de variável que viaja. Bem, aqui não precisa fazer nada, aqui Y é igual a T, né? E ali embaixo mais nada. Então, fica claro, deixa eu ver dos meus comentários se precisa falar alguma coisa. Então, o que eu estou falando? Deixa eu ler. Eu transformei minha EDP numa família de EDOs. Observe que essa EDO, pelo problema ser linear, eu podia até resolver isso aqui, ó, desacoplado disso aqui, independente disso aqui. A gente vai ver que com burgers já não é bem assim, tá? Quando o problema é quase linear. E isso aqui me deu, vou fazer aqui o gráficozinho para te lembrar, para ficar na mesma figura. O gráfico que a gente já fez antes, que essas características, isso daqui deu pra gente aquela família de características, onde está aqui o ponto x0 e o h é constante ao longo dessa curva, e daí a gente tira, né, que a solução é u de xy igual a h de s de xy, está aqui porque y é t, que é h de x menos ct, né? Uma onda viajante, no seu sentido mais simples, simplesmente o perfil inicial transladando para a direita com velocidade c. Se a gente for fazer isso por separação de variáveis, gasta muito mais conta, faz Fourier, vai e volta, depois empacota, né? Quem sabe fazer Fourier por tempo zero, depois vê que isso aqui também transforma numa variável, então é a mesma transforma de Fourier para voltar e volta e sai assim. Fourier é simples. Tá? Então, olha só. Muito fácil, né? E é legal porque aqui eu não precisei saber nada. E saiu já direto o perfil viajante. Enfim. Né? Se a gente tivesse separação de variáveis, também a gente pode fazer imaginando que sabe nada também, mas é muito mais conta. Né? Então, a mesma coisa, muito mais conta. Burgers. Então, deixa eu pular. Vou pular o exemplo 2, que é uma outra equação de olha, enfim, mas é relativamente simples, tranquilo. Fazer burgers. Seria o exemplo 3 das notas. Mas aqui no quadro negro vou chamar de exemplo 2. Equação de burgers, que é... Então, vou escrever ela da maneira, para poder fazer um comentário, vou escrever ela assim, ó. Então, em termos de aplicação, né? Então, a equação de Burgers. Burgers estudou essa equação motivado por fluidos, né? E essa equação, as pessoas, e eu, né, inclusive, talvez eu e algumas pessoas a gente fale da maneira que, na verdade, não é nem errado, mas historicamente não é a mais correta. Então, deixa eu contar para vocês o que é isso, para vocês sempre ficarem ligados. Eu chamo da equação de Burgers
a equação com esse lado direito aqui igual a 0, e essa equação daqui eu chamo de Burgers viscosa. Eu até esqueço agora, por exemplo, como é que está no Fritz John, depois dá uma olhada. Então, Burgers é isso aqui, e com 0 é Burgers viscoso. Tá? E aqui eu estou indicando que, em geral, em fluidos, a viscosidade não é muito grande, pode ser para fluidos pequena, assim, água, ar, e por aí vai. Então, o matemático logo já bota um epsilon aqui e já vê que é uma perturbação do ponto de vista de EDPs parabólica. Por que parabólica? Porque isso aqui lembra a equação do calor, que a gente já vai aprender, né? Então, a equação do calor é a perturbação parabólica da equação da onda e por aí vai. E isso aqui tem um efeito de regularizar. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Mas aí, então, tem gente que então fala que é o mais correto, fala, vamos estudar a equação de Burgers e vamos estudar a equação de Burgers invícida. Essa, em princípio, seria a terminologia mais correta, porque Burgers estudou essa equação justamente para começar a entender um pouquinho na vez Stokes, vendo um termo não linear e um termo de regularização. Não é muito errado, porque eu não sou o único e não fui eu que inventei, fui meio que treinado assim. A gente fala muitas vezes, isso aqui, Burgers e Burgers viscoso. Então tem as duas maneiras, então, na dúvida, se alguém te falando para vocês e não tiver claro, a equação, Burgers, você pergunta, você está falando com viscosidade ou sem viscosidade? Tá? Porque varia. Então a gente vai estudar aqui a equação de Burgers invícida, né? Para poder contrastar com essa aqui. Então, Burgers invícida significa μ igual a 0. Perdão, vamos ver o que acontece. Então, nosso PVI é U de T, já estou botando como T ou Y? Já está não, Y. Botei agora Y para ficar parecido. Frescura, né? Não precisa disso. Então, o mesmo e com o mesmo dado inicial. O que vai acontecer, certo? Tá? Então, a gente tem, de novo, né? Bem, mesmo dado inicial, mesmo gama, não vou nem escrever. Então, vamos escrever as EDOs características. EDOs características, a gente tem dx dt igual a z, isso aqui é a novidade, dy dt igual a 1, dz dt igual a 0. Tá? Então, deixa eu agora tentar, né, vou seguir, por que não, o mesmo caminho que eu fiz para integrar isso aqui, e aí vou ter que parar um pouquinho e só me dar conta de uma coisinha. Vamos lá, não tem problema nenhum. Então, isso aqui seria x é igual a x0 mais zt. Tá? Aí aqui eu já talvez tenha feito, deixa eu beber uma aguinha, e pensar, talvez eu tenha feito uma coisa um pouco rápido demais, meio que um pouco na empolgação daquilo ali, mas eu teria que fazer um comentáriozinho para escrever isso assim. O que eu estou querendo dizer com isso? De novo, aquelas minhas perguntas vagas, porque se eu explicar um pouco demais eu respondo. Né? Um pouco para exercitar. Exatamente, Z é constante. Z não depende do tempo, senão a integração aqui seria mais complicada. E então, para eu fazer isso, eu tenho que já estar com o olho lá embaixo. Né? Eu já vi que Z não depende do tempo. Então, já olhei para a terceira EDO do sistema. Né? Então, isso aqui é S mais ZT. Né? Essa daqui é a mesma coisa, Y é igual a T, eu posso confundir com tempo, e essa daqui me diz que Z é igual a Z0 e é igual do problema linear. Tá? Então, na verdade, quando eu digo que já vi a terceira equação do sistema, é que eu já meio que já vi isso daqui. Tá? Mas agora a novidade é isso aqui, ó. E que vai ter um efeito muito interessante, do ponto de vista matemático e do ponto de vista de aplicação também. A velocidade
depende da solução. Se for um problema, se eu fizer um modelo, falando em aplicação, um modelo de ondas do mar muito simplificado, isso me diz, já vou fazer um desenho para explicar melhor o que eu estou falando, mas estou adiantando, já diz que a velocidade depende, por exemplo, da altura da onda. Tá? E por isso a onda quebra. A onda linear não quebra, a onda não linear quebra. Então vamos fazer isso ficar mais claro, mas antes a gente tem que acabar de resolver esse problema. Não resolvemos. Não acabamos. Tá? Falta um pouquinho. Tá bom? Então isso aqui... E deixa eu falar mais uma coisinha. Deixa eu abrir um espaço nessa seta daqui, para ficar tudo junto. Então vocês vão ver, e eu vou desenhar aqui de uma forma um pouco assim, só esquemática, a gente vai ver isso já, que as características, por essa terceira equação daqui, ó, se eu olhar isso aqui, ó, aqui, botar em azul, isso aqui me diz que as características são retas. Tá? Porque esse Z, para cada S, que é para cada x0, o Z não varia, o Z não varia mais, é uma reta. Então isso quer dizer que para esse pé de característica aqui, sai uma característica assim, é uma reta. Para outro pé de característica, sai uma outra reta, mas a inclinação não precisa ser a mesma. E aí isso vai fazer a onda quebrar. Já estou meio que indicando isso. E aqui, por exemplo, faz assim. Tá? E aí pode haver um cruzamento de características e formar um choque e a gente perder derivada, que é o que a gente vai ver já já. A gente vai fazer esse exercício já já. Tá? Tem mais do que tempo para calcular o tempo crítico da solução. O que quer dizer o tempo crítico da solução? É o tempo crítico para o qual a gente tem uma solução clássica, que tem derivada. Ali, no tempo crítico, pum, não tem mais solução no sentido clássico, só no sentido generalizado, porque a derivada explode. Tá? Então, vamos ver isso. Então, primeiro a gente precisa acabar só essa continha daqui. Então, concluímos que U de xy é H de S, que é H de x menos U de y. Então, por a gente ter o U aqui e aqui, temos uma solução na forma implícita, né? O U é a solução, é o que vai satisfazer isso aí. E em termos gráficos, vamos contrastar o caso linear com o quase linear. Né? Então, se eu colocar o mesmo dado inicial, x tempo U, x tempo U, tá? E vamos pensar na aplicação super simples, que o modelo é exageradamente simplificado, mas tudo bem, se começa super simples de ondas em águas rasas. Por exemplo, no mar, tá? Então, ondas em águas rasas significa que a água rasa, como o nome diz, a água é rasa, então significa que a profundidade é pequena com respeito ao quê? Tudo que é pequeno em matemática, principalmente matemática aplicada, é com respeito a alguma coisa. Então, pequena com respeito ao comprimento de onda. Tá? E que é o caso de um tsunami. O tsunami é uma onda que no começo é um modelo um pouquinho mais complicado que isso, a gente vai falar sobre isso um pouquinho de nada. Mas é uma onda que
no início do seu processo, pouco depois da sua geração, é uma onda que tem 1 metro, 1,5 metro de altura, por 100, 200 km de comprimento. Então você quase não vê, por satélite, por isso que é muito difícil ver o tsunami no começo. E que é gerado por um terremoto submarino, em geral numa região até, pra gente, de águas profundas, 2.000, 4.000 metros de profundidade, mas que do ponto de vista matemático é água rasa. Porque 4.000 metros de profundidade são 4 quilômetros. Para 100 quilômetros ou 200 quilômetros de comprimento, 4 sobre 100 é meio que 10 a menos 2. Então o epsilon é 10 a menos 2. Então é águas rasas. Né? Então esse modelo até não é de todo ruim. É um modelo um pouco parecido com esse, mas não é de todo ruim. Tá? E aí o que acontece? Se isso aqui for a altura da onda, deixa eu botar o mesmo dado inicial aqui. Né? E o que graficamente, essas duas equações aqui, esses dois modelos estão dizendo? Essa aqui está dizendo, olha, tudo viaja com velocidade c, independente da onda, da altura da onda. Tá? É claro que a gente sabe que na modelagem, que é uma coisa muito importante nesse curso, é que objeto matemático, modelagem é basicamente isso, que objeto matemático você vai usar para estudar o teu problema. Uma EDP, uma equação íntegro-diferencial, uma equação diferencial, muitas vezes tem reformulações que te trazem vantagens, né? Muitas vezes quando a gente trabalha com funções harmônicas, em fluidos, incompressíveis e tal, é uma vantagem trabalhar com variáveis complexas, porque funções harmônicas é a parte real de uma função analítica e aí você não precisa mais resolver EDP, você precisa resolver questões de análise complexa. Isso é um pouco modelagem. Que objeto matemático você vai estudar, você vai escolher para estudar, né? Fazer análise ou fazer coisa numérica, ou as duas coisas, por aí vai. Então, aqui, como a gente escolheu o modelo linear, porque A está no regime linear, então a altura da onda, no modelo linear, eu posso botar a altura de 1 milhão de metros, que multiplicar a solução por uma constante não muda a solução. Então tem que tomar cuidado com isso. Então a solução a gente já sabe que é pequena, apesar que eu estou dizendo ali, ó, que a altura é a mesma. Tá? É porque eu já fiz uma escolha de modelagem. Está claro isso? Né? Porque aí, no problema linear, a altura não importa. No problema quase linear, a altura importa sim, porque é ela que vai dizer a velocidade de propagação. Tá? Então, modelagem é isso. Eu tenho que saber, facilita a tua vida e tenta não perder informação demais interessante, relevante, por aí vai. Tá? Então, aqui, a velocidade, tudo propaga com velocidade c. Está aqui, ó. Se eu brincar e disser que as características como um trilho, uma fiação, qualquer palavra que eu uso do meu mundo coloquial, informal, onde informação propaga, tudo propaga aqui com a mesma velocidade. Então, eu posso pensar de duas maneiras aqui. A primeira é a seguinte, se eu tiver, já que estou falando de uma onda no mar, tá? Então, se eu falar em surfista, na verdade não faz sentido botar um surfista aqui atrás. Na verdade ele perde a onda, mas um objeto aqui ou um objeto aqui viaja com velocidade c igual, tá? Numa onda linear. E isso, nesse desenho daqui que eu já fiz, né, na outra aula, se eu fizer paralelas aqui, por exemplo, deixa eu fazer essas duas aqui, paralelas ao tempo, aí pegar um certo tempo mais adiante aqui, o que eu sei? Por o que está escrito ali, eu sei que essa alturinha azul daqui se manteve constante ao longo dessa reta daqui que faz inclinação C com a paralela ao eixo do tempo. Então está aqui a alturinha. Essa alturona aqui, a mesma coisa. E aí a minha onda mantém o seu perfil. Tá? Está só transladando para a direita com velocidade C. Aqui a história é diferente. Se eu pegar os mesmos dois pontos, falo brincando do surfista, né? Por isso daqui, ó, a velocidade é a altura da onda. Então a setinha aqui tem que ser assim. Esse carinha daqui está andando mais rápido do que esse carinha. Né? Se o meu desenho fosse correto, enfim, não vou botar a mesma escala, isso aqui é grandão, mas enfim. É esse tamanho que eu coloco aqui e é esse tamanho que eu coloco aqui. E com isso, vai haver abre aspas, um atropelo de informação.
E por que eu estou falando atropelo de informação? Porque eu estou falando da EDP agora sem pensar que é onda da água, onda aquática da água, ou seja o que for, porque onda é informação viajando sobre certas órbitas, né? A característica é uma órbita por onde a informação vai viajar. Então, se eu fizer de novo as minhas paralelas ao tempo, opa, saiu meio ruim essa, paralela ao tempo, e tirar aqui a inclinação aqui vai ser essa, né? E a inclinação aqui é maior, vai ser, digamos assim, essa, né? Aí a altura aqui é a mesma. Por que a altura é a mesma? Terceira equação. Não muda ao longo dessa característica. E aqui a altura é a mesma. Que é aqui, ó. Né? Isso aqui é constante. Porque também não muda ao longo da característica. Mas aí quando desenha a onda está quase quebrando. Tá? E vai chegar um momento, que a gente vai calcular em breve, em que basicamente cruza e a gente tem a derivada explode. E a derivada, se a derivada em x explode, isso aqui deixa de fazer sentido no sentido clássico. Né? Tem que pensar no sentido fraco generalizado, porque isso aqui explode. Né? A derivada de um salto, a derivada da função de Heaviside é o quê? Delta de Dirac. Né? Então a gente começa a ter que pensar em termos mais gerais. Tá? E aí, isso aqui seria uma quebra da onda, né? Uma perda deixa eu falar perda de derivada, mas é mais que isso. Deixa eu falar assim, primeira derivada explode. Então, por que eu me corrigi? Que eu falei que eu ia perder, é uma perda de derivada. Na verdade, porque eu me corrigi, porque eu quero chamar a atenção que, na verdade, é uma perda de várias derivadas. Se eu começar com isso aqui com um perfil, que geral, quando a gente faz teste no computador e tal, a gente bota uma gaussiana, que é um pulso, a gaussiana é o quê? Ser infinito, super suave. E vai ter um tempo crítico, um tempo finito, onde esse perfil que começou com infinitas derivadas, não tem nem mais uma derivada. Então, né? Então, por isso que eu corrigi aqui, eu falei, perde uma derivada. Não é isso, perde a derivada. Tem que ser mais, deixa eu ser mais preciso do que isso. Perdeu, né, várias derivadas. Aí tem todo um estudo e uma coisa que se estuda muito em o pessoal de análise funcional, que é importante, mas é diferente do que a gente vai ver nesse curso. Eles estudam, por exemplo, para equações muito complexas, né, complicadas, se der um dado inicial, se der dados de uma certa classe, quanto que se tem, se herda de suavidade na solução. Ou muitas vezes muitas vezes você perde algum certo número de derivadas, e muitas vezes até um número fracionário de derivadas, que em Fourier você pode falar se faz sentido de meia derivada, e por aí vai. Então, esse é um estudo que as pessoas de análise funcional fazem. Aqui nesse curso, a gente vai por um outro caminho que vocês vão ver que é tentar ter, pelo menos, que a análise assintótica vai nos fazer, é tentar ter uma forma, pelo menos, aproximada e muitas vezes não completamente rigorosa, algumas coisas é formal, mas problemas, também alguns problemas complicados, que você consegue ver o jeito uma boa aproximação da solução via análise assintótica. Mas é sempre uma tecnologia, digamos assim, em que tem que se ter a teoria, a bagagem de EDPs em dia, senão você faz besteira. Né? Isso eu vou tentar mostrar para vocês nas coisas que eu espero conseguir fazer de novidade esse ano nesse curso e começar a incorporar de forma mais definitiva, pelo menos quando eu der esse curso. Tá? Então, ok. Então, quebra da onda. Assim, o último comentário que eu ia fazer é o seguinte. Se a pessoa quiser realmente, por exemplo, uma pessoa de ondas aquáticas, ondas de água, quiser falar em quebra de onda, foi importante ver quebra de onda com mais realismo com respeito à aplicação, esse modelo daqui não é bom. Tá? Porque ele te dá essa onda aqui que quebra assim,
E se alguém quiser ver onda do tipo do mar que quebra assim, tem que usar um modelo matemático um pouco mais sofisticado que esse, para início de conversa. Tá? Não é bem esse de águas rasas e tal. A EDP é um pouquinho mais complicada e, além disso, tem que preparar o problema em termos de parametrização para poder ter perfis com múltiplos valores. Né? Preciso ter uma função ou escrever minha matemática de maneira que eu, nesse ponto, tenha 3 valores. Uma função não vai ter isso, então eu tenho que parametrizar essa curva. E uma das técnicas para fazer isso, vou jogar um nome para vocês que eu vou falar em algum momento desse curso um pouquinho. Uma das tecnologias que eu conheço para fazer isso aqui, mas as EDPs são complicadas em geral, não se consegue fazer isso aqui analiticamente, se consegue fazer no computador, mas a formulação matemática, sim, é via integral de contorno. Então, chama formulação via integral de contorno. Então, em algum momento, quando eu falar um pouquinho de Laplace, que é esse, aparece questão, a gente vai ver isso, e aí vamos ver aqui com vocês também para sentir um pouquinho perfis. Quem faz sentido, já ouviu essa palavra formulação via integral de contorno? Então, qual uma outra palavra-chave? Bem, você já ouviu um pouquinho esse galo cantar, com pelo menos outro nome, mas também quem quiser arriscar, mesmo que não ouviu arriscar, qual talvez do ponto de vista ainda mais matemático, isso aqui é uma terminologia matemática, mas uma terminologia talvez um pouco mais antiga, e por isso um pouco talvez mais próxima, né, da alma, no sentido de, já ouvi falar sobre isso, que alguém tem ideia de formulação via integral de contorno com uma outra palavra-chave? Também se nunca ouviu falar, estou fazendo uma pergunta no vazio. Mas isso aqui vem de, por exemplo, usar identidades de Green. Quem já ouviu falar em identidade de Green para problema do tipo Laplace? Identidade de Green talvez já tenha ouvido esse galo cantar, que a identidade de Green tem a ver com o teorema de Green, transformar integrais, integração, tem a ver com integração por parte. Então quem já viu integração por parte sabe que você acaba pegando uma coisa no interior e cai uma parte no contorno, ou na fronteira, tá? Então é por aí. Então, eu vou falar um pouquinho disso quando eu falar sobre a equação de Laplace. Vai ser uma aplicaçãozinha de Laplace que é diferente, que eu sei que não aparece nos outros cursos, de falar da onde vem formulação via integral de contorno, e aí você transforma um problema, como eu falei, de modelagem, que era puramente de EDPs, numa coisa que é meio que integrou diferencial, e que traz dores de cabeça novas, desafios, melhor que dores de cabeça, tudo é um desafio, né? Desafios novos e vantagens também. Então é o famoso, que eu acho em modelagem, seja teórica ou computacional, o famoso cobertor curto em aplicações. Você está sempre com um cobertor curto, e é aí que está a arte, eu acho, da matemática aplicada, e que eu acho uma coisa que eu acho fascinante, é você, com a experiência que você vai ganhando, e acho que aí é muita experiência, é tempo de serviço. Você convivendo com esse cobertor curto, você começa a ganhar um certo instinto e saber se você puxa para cá ou puxa para lá, que cobre o pé ou cobre a cabeça. E saber identificar a vantagem e a desvantagem. Tudo, como tudo na vida, eu acho, tem vantagem e desvantagem. É uma coisa de maturidade na vida mesmo, né? E isso é muito legal. Então, na matemática aplicada é isso. Você tem que estar sempre escolhendo, mesmo com método numérico. Nós, sabe, a gente nunca usa um pacote aqui para doutorado, pelo menos os meus alunos, um pacote. A gente sempre faz o nosso programa nosso código porque tem vantagem e desvantagem. E quando vai para uma técnica também teórica, a mesma coisa. Vai usar a equação integral ou diferencial? A integral tem uma desvantagem e tem a vantagem. A diferencial tem uma vantagem e uma desvantagem. Né? E eu vou tentar, ao longo do curso, eu vou contar um pouquinho para vocês de até onde, num certo momento, tem o que é a vantagem e o que é a desvantagem na minha maneira de ver. Tá? Então, isso aqui vem via... Se você quer ver uma onda assim, essa onda aqui que vai quebrar a derivada e faz assim... Como é que está meu tempo? Deixa eu ver. Já estou com tempo. Para ondas de enchente em rios, quem já viu foto de pororoca, por exemplo, no Rio Amazonas, todo mundo aqui sabe o que é a pororoca? Pororoca é uma onda de enchente que sobe do Atlântico, do mar, pelo Rio Amazonas, rio acima, e viaja distâncias muito grandes, e tem surfistas que surfam essas ondas de enchente. Na Inglaterra também, no Rio Severn,
quase que atração turística, surfistas surfando essa onda por quilômetro. Inclusive, eu acho que, se não me engano, o recorde de distância mais longa surfada, em geral, são dessas ondas. Que são ondas que não são tão interessantes como as, digamos assim, havaianas e tudo mais, porque elas quebram. Então, na verdade, é quase como se fosse assim uma parede, onde aqui, na verdade, tem espuma o tempo todo. Então, um modelo como esse, e modelar espuma é muito complicado, e a espuma influencia um pouco a dinâmica, mas não muito. Então, se você quer calcular como uma onda... E desculpa, eu falei errado. Eu confundi duas bolas porque eu falei rápido. Isso aqui é o perfil de uma onda de enchente, só que a onda pororoca e a onda de Seven, na verdade, não é uma onda de enchente. É uma onda devido à variação da maré que sobe o rio. Uma onda de enchente, mas desce o rio porque choveu muito e isso acontece também. Então, perdão. Mas as duas ondas têm o mesmo tipo de perfil. Daí eu ter tropeçado na língua aqui e misturado as duas coisas. Que é uma descontinuidade e muitas vezes é chamado, esse tipo de onda é chamado de salto hidráulico, por aí vai, quando também quebra uma barragem. Né? Então, se você quer um modelo assim, de novo, para a sua necessidade, isso aqui está bom, aí você tem que entender como é que propaga, como é que faz evoluir no tempo uma descontinuidade. E aí tem que ter todo o tratamento, que, por exemplo, aqui no IMPA, em fluidos, quem tem muita experiência para essa direção é o professor Dan Merkezin, que trabalha muito com ondas de choque. Isso aqui é um choque, a gente vai falar um pouquinho. Tá? E já quem está interessado, por exemplo, em ondas mesmo do mar quebrando, tem que mudar a formulação e ir para essa versão, para essa maneira de pensar via integrais de contorno e com uma parametrização adequada para poder lidar com perfis que têm múltiplos valores. E uma função não vai fazer isso. Tá? Então, vamos ver se eu tenho acho que tem, para a gente calcular o tempo crítico da solução de Burgers, quando ela deixa de existir como solução clássica. Tá? O meu óculos. Então, nas páginas aqui tem alguns comentários, blá blá blá, de quem está olhando as notas. Acho que não tem nada que eu precise falar muito aqui, preparando para isso. Deixa eu fazer esse cálculo, qualquer coisa na segunda-feira que vem eu dou uma refrescada. Mas acho que não precisa muito, a última página que eu quero deixar aqui. Tá? E um comentário que eu vi, que é um comentário um pouco... não importante, mas deixa eu falar só isso que eu passei os olhos aqui, é que eu de vez em quando faço a distinção entre dois tipos de transporte. Tá? Aqui a gente tem informação sendo transportada por esse agente que viaja com velocidade c. Então, por exemplo, em alguns cursos de modelagem computacional, eu muitas vezes comento também que isso aqui pode ser um modelo para, inclusive, se eu escrever ele como assim, ó, eu mudo a notação para fazer assim. É uma besteira, mas onde eu chamo C a concentração de um poluente. Concentração química, por exemplo. E U é a velocidade do vento. Então, isso é a equação de transporte. Você tem um objeto sendo transportado, pode ser uma correnteza também, uma mancha de óleo com densidade C, né? E que está sendo transportado para a direita. É claro que o modelo não é tão simples assim. Né? Tem outros processos de fusão, de mistura e tudo por aí vai. Então, em geral, eu chamo essa equação, só para fazer sentido, de uma equação de transporte passivo. Porque o U está sendo transportado pelo C passivamente. Certo? Ele é levado. E essa aqui, muitas vezes, a Burgers, uma equação de transporte ativo, porque... vai mudando, né, de acordo com a solução. Tá? Então, são equações de transporte. E aí, muitas vezes, aparece muitas vezes misturado, não tem problema nenhum, eu faço essa distinção, mas já vi que é um pouco não é desnecessário, que é essa equação que muitas vezes é chamada de equação de convecção, e eu chamo essa aqui muitas vezes de advecção, apesar que não tem muito essa diferença nos livros, equação de qualquer maneira,
advecção e convecção, em geral, está associada a transporte. E convecção, de vez em quando, é ruim eu chamar de convecção, porque em meteorologia, convecção tem um outro sentido, que é transporte na vertical. Então, é o vento que sobe. Então, eu faço esse alerta de terminologia que quer dizer a mesma coisa, de vez em quando quer dizer um pouquinho diferente. Na dúvida, pergunte para o seu interlocutor. A pessoa que está no congresso conversando e tal. Vem cá, você está falando em transporte, advecção, você quer dizer advecção assim, assado, convecção, tá? Então, é só isso. É um comentário que tem aqui que talvez, dito oralmente, fique um pouco mais claro do que como está escrito nas notas. Tá? E, por fim, então, vamos ver aqui cálculo do tempo crítico. Tranquilo, 12 minutos e tal. É muito fácil. Então, cálculo do tempo crítico da solução da equação de Burgers. Né? Então, como eu tenho esse vício de falar Burgers à invista, então a Burgers invista. Então, a pergunta é quando a solução deixa de existir, tá? Aí, se você não viu aquele desenhozinho ali, não tem intuição já adquirida, a pergunta pode ficar um pouco complicada, né? Você parte do quê? Mas quando você vê aquele desenhozinho e vê que as características estão tendendo a cruzar, você fala, pô, deixa eu olhar para a derivada, né? Aí a resposta é fácil, né? Você perguntar para você, der um problema, fala assim, quando é que a solução deixa de existir? Você não sabe o que explode, o que falha, já é um pouco mais complicado, mas você já sabe que é uma derivada, aí fica fácil, porque aí você faz o seguinte, você sabe que a solução é dada na forma implícita, né? Então, vamos derivar. Então, como vimos graficamente que a solução vai, deixa eu chamar assim informalmente, empenando, né? Vai meio que entortando para frente, vai empenando. Vamos olhar para a derivada. Aí quando você olha para a derivada, então, derivar em x, sai o seguinte, ó, vou pular um passo da conta, porque é muito simples, né? Sai isso aqui, ó. E daí, tá? Eu boto isso aqui. Então, deriva isso aqui, se quiser escreve em S, aí chega aqui. Aí quando eu chego aqui, eu pergunto, bem, porque eu já vi, eu estou já dando a deixa, eu quero ver quando é que a derivada explode, tá? E aí eu percebo aqui o seguinte, a derivada explode quando esse denominador for zero. E esse denominador vai ser zero, como isso aqui é tempo, isso aqui é positivo. Tá? Então, para a derivada explodir, o meu perfil inicial tem que ter uma parte onde a derivada fica negativa, ela começa a cair. Então, por exemplo, se eu der uma solução inicial, se eu der uma condição inicial, que seja uma coisa monótona crescente, nunca vai explodir. Mas se tiver um pontinho onde ela decresce, vai explodir, e aí daí a gente tira aqui y igual ao tempo crítico, vai ser menos 1 sobre a galinha de S, né, maior do que zero. Esse é o tempo crítico. Tá bom? Esse é o tempo crítico. E um outro comentário é que, deixa eu comentar com vocês, que já tive até revisor uma vez reclamando, não vou fazer as coisas, mas reclamando, falando que é o seguinte, tinha um problema
que aí você reescrevia de uma maneira ou outra, não é um problema. Hiperbólico que no final das contas, na verdade o problema era uma coisa como que assim, ó. Tá? Que era um problema que aí quando a gente faz a admissão, aparece um epsilon aqui, a gente chama essa equação de quando aparece aqui, muitas vezes, né, a gente chama de fracamente não linear, porque tem um epsilon em frente à parte não linear, que aqui é quase linear, mas não interessa. E aí, e o epsilon, a gente fazendo contas no computador, o epsilon era meio que da ordem de, digamos assim, 10 a menos 2. Tá? E a gente, na conclusão do artigo, que não era resolver essa equação, mas quando você reescrevia a equação e a direção preferencial da onda, era basicamente fazer uma Burgers nessa direção. Tá? E aí a gente dizia, né, que era um resultado não linear e tudo mais, tal, e o revisor falou, que não linear? Você está com um epsilon igual a 10 a menos 2? Que não linear e tal. Era uma das críticas que o revisor fez. E que foi uma crítica um pouquinho elementar para quem está revisando o artigo. Por quê? Porque a gente fazia essa onda, inclusive interagir com variações do meio, tinha coeficientes variáveis, blá, 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 e a gente fazia essa onda viajar por uma distância longa. E a distância digo assim, viajada era da ordem de 1 sobre epsilon. Tá? Então, ela viajava por uma distância longa. E aí um exercício que é simples, que é repetir isso aqui só com os epsilon, que é o seguinte, que se uma onda com essa amplitude mínima, de 10 a menos 2, e que o revisor falou assim, isso não é um problema linear, você basicamente está mascarando um problema linear, querendo dizer que ele é não linear. Mas não. Se você tiver esse epsilon aqui e viajar por uma distância de 1 sobre epsilon, e como a gente normalizou, a velocidade de referência era 1, então, na verdade, em outras palavras, o tempo crítico, calcula o tempo crítico aqui, é da ordem de 1 sobre epsilon. Então essa onda vai quebrar. Vai demorar um tempão para quebrar, mas vai quebrar. Então a não linearidade está presente, ela demora a entrar e vai empenando e vai quebrar. Então o problema... E aí, claro, isso aí nem voltou e o artigo acabou sendo aceito, até era uma das várias perguntas, mas essa pergunta era de certa maneira, trivial para a pessoa com uma certa experiência, mas eu queria passar para vocês porque chamar a atenção de que esse epsilon aqui, você pode calcular o tempo crítico, mas você vai ver que outra maneira de fazer isso é passar isso aqui para 1 sobre epsilon e chamar um novo tempo tal que é t sobre epsilon, enfim, por aí vai, tá? Mas e enquanto que a equação u de t mais epsilon, u de x0, ou 1 milhão, essa aí nunca quebra. Né? Então, você botar um epsilonzinho aqui, e esse u aqui ser 1 mais alguma coisa, faz uma diferença, enfim, tá? Então, sim. Então, o primeiro momento que ela... exatamente. O primeiro tempo que ela quebra vai ter a ver com o perfil inicial. Certo? E que tem a ver com isso, com o máximo da derivada negativa dela. Tá? Perfeito comentário. Enfim. E que é isso? O tempo, então, dependendo... Se eu botar uma onda que decai, enfim... Tem a ver com, isso, tem a ver com o máximo disso. Então, esse vai ser o tempo, tem a ver com o perfil. E tem a ver com o perfil e tem a ver com como é que está sendo essa variação da derivada que cai. E a derivada que cai, que faz abre aspas, o atropelo. Alguém atrás está andando mais rápido do que alguém na frente. Né? E aí esse máximo vai ser tanto mais cedo quanto, como você falou, o máximo dessa derivada. Tá? Associado a esse ponto do máximo dessa derivada. Tá bom? Então aqui é um bom ponto a gente parar. E aí na aula que vem eu vou começar a falar. Já na aula que vem não, vou falar um pouquinho sobre velocidade de choque e tal. E já na aula que vem eu começo a falar de equações não lineares. Tá? A gente começa a falar dela do ponto de vista abstrato, como a gente falou, ver as novidades. E a gente vai gastar um tempinho para entender de novo. Tudo geométrico, mas meio que nesse espírito. Agora com esse exercício inicial
do quase linear fica bem mais fácil. Eu me lembro as primeiras vezes que eu li esse capítulo do Fritz John, e essa parte que a gente vai fazer agora, que quase que eu acho que no meu curso de doutorado não foi muito explorado e tal, e é um pouco denso, que a gente vai falar sobre cones de monge e tal. Na primeira leitura parece um pouco obscuro, não sei, acho até porque também basicamente não foi coberto e tal, mas eu acho que é bastante importante, até porque a iconal é muito importante e é muito bonito. É muito bonito a gente ver como é que essa pequena diferença entre você ter uma equação quase linear, ou você ter essa equação daqui, que é a iconal, que é não linear, que gera uma ambiguidade geométrica. Só vou conseguir explicar, mesmo que quisesse explicar agora, não adianta. Isso não consigo explicar de coisa, eu tenho que escrever para ver. E aí, como é que a gente lida com essa ambiguidade geométrica? Basicamente colocando mais duas equações nas equações características e por aí vai. E aí, de novo, enxergar a geometria do problema abstrato sem ondas e depois ir para ondas, eu acho bastante saudável e importante. É isso que a gente vai fazer na aula que vem, tá bom?